E aí, nessa aula, então, a gente vai estar falando sobre como é que a gente forma a escala pentatônica, né? A formação da escala pentatônica. Bem, a primeira coisa que você precisa ter em mente é o que é uma escala. Você pode pensar numa escala como uma escada, como algo que vai ficando mais alto ou mais baixo. Bem, a escala pentatônica, ela é uma escala formada por 5 sons. E ela vem, né, a gente tira as notas para formar ela diante das escalas maiores e menores. De repente você vai perguntar assim, eu não teria que saber primeiramente a escala maior e a escala menor? Na verdade, as escalas, elas são a organização dos intervalos, conforme eu já passei para você aqui dentro da disciplina teoria, quando eu falo da classificação dos intervalos quanto a eles serem segunda maior, terceira maior. Isso já é uma classificação escalar, ok? A gente já está classificando eles numa ordem que eles vão subindo, ou seja, eles vão ficando mais agudos, ou eles vão descendo, eles vão ficando mais graves. Então, aqui também fica subentendido que você já está com a parte dos intervalos pronta, que você já sabe todos os intervalos maiores e justos, né, dentro daquele modelo que eu já passei para você. Então, a escala pentatônica maior, ela é uma escala que você vai retirar notas aqui de dentro dessa formação para obter ela. Olha só, você tem aqui primeira, segunda maior, terceira maior, quarta justa, quinta justa, sexta maior, sétima maior e oitava justa. Então o que você faz? Você retira dessa escala aqui a quarta justa e a sétima maior. Então você fica somente com 5 sons. 7 você tirou 2. Então você fica com a primeira, a segunda maior, a terça maior, a quarta você não toca, você toca a quinta, a sexta, a sétima maior você não toca e toca a oitava. Então esse é o som dela. Por que a gente retira essas duas notas? Essas duas notas aqui, a quarta justa e a sétima maior, elas geram um intervalo de quarta aumentada. Ó. E esse intervalo aqui, ele é um intervalo gerador do que a gente conhece por sistema tonal. A escala pentatônica, então, ela não contém esse intervalo gerador do sistema tonal. Então, ela é uma escala muito confortável, porque essas são as notas que a gente procura saber trabalhar, ou na verdade não é saber trabalhar, você pensa nelas, né? Elas são notas de tensão que você pensa em resolver cada uma delas. E por a escala pentatônica não conter esses intervalos, ela se torna uma escala que ela se adequa a qualquer situação. Então, note que a ditação ficou meio esquisita, né? Então o que a gente faz? A gente adequa, a gente muda para um formato que fique mais fácil de executar no braço do instrumento. Então a gente deixa na sexta corda a primeira e a segunda, e essa nota aqui, ó, a terça, a gente passa para cá. A quinta continua no mesmo lugar, então você fica com a primeira e a segunda na sexta corda, a terça maior e a quinta ficam na quinta corda. Essa nota aqui, ó, a sexta vai para a quarta corda e a oitava continua na quarta corda. Então o desenho fica com 2 notas por corda. Repetindo para você, na sexta corda, a primeira e a segunda notas, ou seja, a tônica é a segunda maior. Na quinta corda você fica com a terça maior e a quinta justa. Na quarta corda você fica com a sexta maior e a oitava. E agora, seguindo a escala, você fica na terceira corda com a segunda maior e a terça. Na segunda corda com a quinta justa e a sexta maior. E na primeira corda, novamente, a tônica e a segunda maior. Ficando assim, então, a digitação da escala. Ok? Bem, como ela é uma escala formada por 5 sons, cada um desses sons vão acabar gerando uma nova digitação, um novo modo, ou uma nova maneira de você fazer a mesma escala.
Então, para cada uma dessas formas de você tocar ela pelo braço inteiro, a gente vai chamar de modo. Então, saindo da primeira nota, modo 1, saindo da segunda nota, modo 2, e assim sucessivamente. Você vai ver isso na aula sobre a digitação da escala pentatônica pelo braço do instrumento. Para a gente encerrar essa aula aqui, eu quero falar para você como é que você forma, então, a escala pentatônica menor. Bom, quando você organiza os intervalos de uma forma que eles contenham, dentro daquela organização, terça menor, sexta menor e sétima menor, você diminuiu a terça, diminuiu a sexta e diminuiu a sétima. Você tem então uma escala menor, que a gente chama de escala menor primitiva, né? É a escala menor natural. Então, quando você vai formar a escala pentatônica menor, você utiliza esse raciocínio e você retira a segunda e a sexta notas. Então você fica com a primeira nota, não toca a segunda, vai para a terça menor, quarta justa, quinta justa, não toca a sexta e vai para a sétima. Esse é o som dela. Seguindo então, na terceira corda você vai ter a terça e a quarta justa. Na segunda corda você vai ter a quinta justa e a sétima. E na primeira corda você vai ter novamente a tônica e a terça menor. Então note que você também ficou com duas notas por corda, né? Essa aqui é a escala mais utilizada, mais querida aí dos guitarristas, porque todo mundo aprende a tocar essa escala, até pela fácil digitação dela. Você utiliza basicamente 2 dedos. E quase tudo que você conhece também está dentro dessa escala, né? Ok? Muita coisa blues está aqui dentro. E basicamente o rock and roll está aqui dentro. Então, não que ela não seja aplicada em outros estilos, né? Pela sua fácil tocabilidade, ela se adequa a qualquer estilo. E tem uma última observação aqui importante, que é a seguinte. A escala maior vai servir então para você tocar sobre acordes maiores. Você vai ver depois na aula que vai associar as escalas com o sistema Caged. E as escalas menores servem para você tocar em acordes menores. Tem uma observação aqui que não tem como deixar passar, que é o seguinte. O blues, quando você vai tocar o blues ele transita pelas duas escalas, né? O blues pode ser formado por acordes, o blues maior nesse caso, né? Quando ele é formado por acordes maiores, geralmente em música tradicional, música clássica, a gente tem uma regra de que quando o acorde é maior, a gente vai tocar uma escala maior contra ele. Quando o acorde é menor, você vai tocar uma escala menor contra ele. O blues ele quebra um pouco essa regra, porque quando você tem um acorde maior, você acaba tocando uma escala menor contra ele. Então, é importante que você, pelo menos, fique com isso agora, nesse momento, porque você vai tocar alguma coisa e vai dizer, pô, peraí, mas eu estudei lá o material e ele dizia que escala maior era sobre acorde maior. Eu fui tocar um blues que era em acorde maior e tinha escala pentatônica menor. É uma outra forma de pensar a escala, para que ela tenha uma coisa que eu já falei para você anteriormente aqui, que são as características que vão te dar, então, o sotaque blues, né? Tem uma série de coisas aqui que não vem ao caso eu ficar falando, porque não é um curso sobre blues. Mas guarde essa informação, então a escala pode ser utilizada de 3 formas. Escala maior contra o acorde maior, escala menor contra o acorde menor e escala menor contra o acorde maior. Então a gente chama escala do tom, que seria escala maior, escala relativa, que seria a escala menor, né, utilizada no sentido que eu expliquei antes, e escala homônima seria quando você toca uma escala menor contra um acorde maior ou vice-versa. Ok? Bons estudos aí!